A náusea da lucidez, quando nada resiste à clareza. Quanto mais a lucidez se intensifica, mais a sociedade se revela como um teatro grotesco de repetições. Tudo o que antes parecia ter peso, cultura, tradição, pregações, debates, postagens, livros premiados, opiniões de especialistas, dissolve-se em uma massa disforme de ruído entediante. A lucidez arranca o verniz. E quando o verniz cai, o que sobra é apenas um mecanismo. O ser humano repetindo frases herdadas, fingindo originalidade, mastigando ideias mortas com o entusiasmo dos que nunca perceberam o gosto de nada. A lucidez tem um efeito colateral brutal. Ela desromantiza a sociedade do espetáculo. As tradições, por exemplo, todas aquelas narrativas que serviram de bússola para as civilizações, não passam de tentativas de estabilizar o pânico diante da impermanência. Cada rito, cada dogma, cada valor é um modo de conter a náusea. A tradição é a maneira que o homem encontrou de não desintegrar. É o cimento psicológico que impede o colapso. Mas quando se enxerga o mecanismo, ele perde o encanto. O sagrado se revela como uma arquitetura de controle emocional, uma contenção simbólica do medo. A cultura não escapa do mesmo diagnóstico. Quanto mais se olha de perto, mais se percebe que a cultura não é o oposto da barbárie, é apenas a barbárie refinada. O instinto de dominação, o desejo de reconhecimento, a ânsia por pertencimento, tudo isso se disfarça sob a roupagem da expressão artística ou intelectual. A maioria dos criadores não cria para compreender, cria para mendigar existência no olhar alheio. A cultura é o altar do ego coletivo, onde todos se sacrificam em busca de aprovação estética. É um zoológico sofisticado, com jaulas transparentes e sorrisos educados. As redes sociais são o ponto culminante dessa degeneração. Um espelho global onde cada um implora para ser visto, apreciado e seguido. A lucidez torna seu conteúdo insuportável, não por moralismo, mas por saturação perceptiva. A enxurrada de opiniões, de explicações que nada explicam, de revelações que revelam apenas mais da mesma banalidade, selfies, causas e ironias não revelam diversidade, revelam desespero e inquietude. O sujeito moderno não publica porque tem algo a tornar comum. Publica porque não suporta a inquietude do silêncio que expõe a própria insignificância. Então, ele fala, posta, comenta, explica, reage. Tudo para continuar anestesiado pela sensação de estar dentro. Mas estar dentro do quê? Dentro da Matrix, dentro da normose, dentro do ruído, dentro da tentativa de esquecimento
da própria insignificância. O lúcido percebe que a comunicação contemporânea não é troca, é descarga mental. As pessoas não conversam, apenas evacuam pensamentos copiados. As conversas se tornam um cemitério de frases feitas, um revezamento de banalidades entre mentes fatigadas. Falar se tornou uma forma de fugir do que se sente. Escutar é quase uma agressão. O silêncio, um constrangimento. E o resultado é uma sociedade em que todo mundo fala, explica, revela, mas ninguém diz nada realmente significativo. Todo mundo reage, mas ninguém percebe. Todo mundo se mostra, mas ninguém está realmente presente. A lucidez faz com que esse espetáculo perca a graça. Não há como manter a ilusão de importância diante da repetição mecânica do humano. O que antes parecia pluralidade de ideias revela-se uma ciranda previsível de instintos travestidos de argumentação. O conservador e o progressista, o espiritualista e o cético, o intelectual e o influencer, todos giram em torno da mesma necessidade primária: afirmar-se, manter sua identidade narrativa, preservar o próprio reflexo, disputar o solo raso da razão. O conteúdo muda, o movimento é o mesmo. É o instinto de continuidade se travestindo de opinião. Quando se percebe isso, algo dentro do sujeito se rompe. As conversas perdem o sabor. Os encontros sociais tornam-se ensaios de dissimulação. As celebrações soam coreografadas. A lucidez não é uma dádiva, é uma amputação. Ela corta o vínculo emocional com um medíocre jogo humano. Depois de enxergar, não há mais volta. O sujeito pode continuar participando, mas já não acredita na encenação. Ri das piadas, mas sente o eco do vazio entre as risadas. Observa o entusiasmo dos outros com uma espécie de ternura cansada, sabendo que tudo aquilo é um modo de não encarar o silêncio que os devoraria. A tradição ensina o homem a pertencer com comportamento mesmerizado. Já a lucidez o condena à solidão. A cultura oferece identidade. A lucidez dissolve todas. As redes oferecem visibilidade. A lucidez vê o quanto isso é uma forma sofisticada de mendicância emocional. As conversações oferecem companhia. A lucidez revela o quanto são apenas distrações coletivas. Não há como romantizar o despertar. Ele não ilumina, ele desmascara. E o que ele desmascara não é nada agradável. É feio, repetitivo e desesperadamente humano. O lúcido não se torna melhor do que os outros, apenas mais consciente da trágica comédia humana. E essa consciência é um peso. Porque enquanto o mundo ainda dança em torno de suas crenças, tradições, manias tribais e entretenimentos, o lúcido permanece imóvel, incapaz de se comover com o espetáculo.
Ele vê o mecanismo rodando, vê os papéis sendo interpretados com dedicação, mas não encontra mais onde se encaixar. Ele é um estrangeiro dentro da própria espécie. Com o tempo, a lucidez substitui a esperança pela silenciosa observação passiva não reativa. Deixa-se de esperar coerência, profundidade ou verdade nas conversas. Aprende-se a não se surpreender com o vazio de tudo. Aprende-se a não se irritar com a estupidez compartilhada, porque ela é percebida como um estado natural da mente coletiva. Aprende-se que a sociedade não quer ser lúcida, quer apenas continuar existindo dentro de suas ilusões confortáveis. E quem desperta para isso não sente superioridade, sente cansaço e solidão psíquica. Um cansaço antigo que vem do esforço inútil de tentar explicar o óbvio a quem não quer ver. A sociedade contemporânea é o triunfo da superficialidade consciente. As pessoas sabem que estão interpretando, mas seguem interpretando. Sabem que estão mentindo, mas continuam sorrindo. Sabem que o conteúdo das redes é uma vitrine de vaidades, mas continuam postando. A lucidez, aqui, não é a ausência de informação, é a ausência de ilusão. E essa ausência corrói o gosto por quase tudo. O prazer se torna mais escasso, o entusiasmo se torna ridículo, a fé em qualquer sistema se dissolve. O lúcido se vê cercado de manias tribais que perderam sentido. Cerimônias, feriados, slogans, hashtags, hinos, bandeiras, tradições. Tudo se repete como um eco que perdeu seu corpo. O homem contemporâneo celebra sem saber o que celebra. Protesta sem saber contra o quê. Deseja sem saber por quê. E nesse ruído constante, o silêncio do lúcido soa como uma ameaça. O silêncio é o último escândalo possível. A lucidez, portanto, não é iluminação. É a perda do gosto pelo que a maioria chama de vida. Perde-se a ingenuidade diante dos símbolos. Perde-se a capacidade de acreditar no progresso, na missão humana. Perde-se o impulso de explicar, ensinar, salvar. Resta apenas a observação silenciosa. Um mundo como um zoológico de egos tentando justificar sua permanência. A lucidez não dá sentido. Ela remove o ilusório. E o que sobra é o nada que sempre esteve ali. Os que ainda dormem se protegem com palavras e blindagens. Os que despertam precisam aprender a respirar dentro do vazio. Não há prêmio, não há consolo. Só há um tipo de serenidade que nasce da exaustão. É quando o lúcido já não quer mudar a sociedade, nem convencer ninguém. Ele apenas observa, silenciosamente, como quem assiste ao desenrolar de um sonho coletivo que, para ele, já perdeu a graça. Às vezes, tenta conversar,
mas logo percebe que as palavras perderam o corpo. Tudo o que diz é mal interpretado, distorcido, reciclado pelo inconsciente medroso e preguiçoso. O lúcido fala a partir da ausência de ilusão, e isso é incompreensível para quem ainda precisa delas para viver. Então, ele aprende a calar, não por arrogância, mas por economia. O silêncio se torna a única forma de respeito diante da inconsciente confusão alheia. A lucidez transforma a convivência em travessia. Cada contato social é uma coreografia previsível entre máscaras. O lúcido participa, mas sabe que é teatro. Observa as repetições, as frases automáticas, os gestos de pertencimento, os rituais de validação. Tudo é tão transparente que chega a ser doloroso. Não há mais inocência possível. E a vida sem inocência é uma sequência de movimentos funcionais. Comer, dormir, observar, tentar se distrair com conteúdo banal e esperar o corpo cansar para repetir o ciclo no dia seguinte. No fundo, o que a lucidez revela é a falência da comunicação humana. As palavras foram gastas, os conceitos estão apodrecidos, as conversas não produzem compreensão, apenas atrito. O pensamento tornou-se uma mercadoria e o diálogo um campo de disputa, com comentários agressivos. A lucidez é incompatível com a tagarelice. Ela não suporta o eco. Então, o lúcido se afasta. Não por misantropia, mas por higiene mental e emocional. Afasta-se da política, da espiritualidade pop de vitrine, dos debates virtuais ou dos almoços de domingo e das causas sociais transformadas em espetáculo. Não porque despreze a sociedade, mas porque já a viu de perto. E o que viu foi o teatro da sobrevivência emocional. O homem não quer verdade, quer distração, quer barulho, quer rotina, quer agenda narcotizante, quer narrativas que o mantenham longe de si. E a lucidez desmonta tudo isso. À medida que o mundo se torna mais conectado, o lúcido se torna mais estrangeiro. Ele observa o fluxo interminável de narrativas, de achismos, a pressa com que tudo é comentado, a superficialidade das explicações que devora qualquer nuance. A cultura virou um cardápio medíocre. As ideias plagiadas, uma moeda. As tragédias, um entretenimento. Tudo é digerido em segundos e esquecido no mesmo ritmo. O mundo é um rolo compressor de sentido, e a lucidez é a consciência de estar vivo dentro desse moedor de cérebros. Com o tempo, o lúcido deixa de esperar profundidade nas relações, porque constata que a maioria das interações humanas não é encontro, é só troca de estímulos. Conversar virou uma espécie de transação afetiva. Eu te dou atenção, você me dá validação. O conteúdo é irrelevante. A amizade, o amor, a parceria, todos são contratos de conveniência momentânea disfarçados de espontaneidade.
A lucidez vê isso sem amargura, mas com clareza clínica. E quanto mais vê, menos quer participar. No entanto, não há retorno possível. A lucidez não desliga. Uma vez que se percebe a engrenagem, toda a maquiagem cai. A tradição vira ruído histórico. A cultura vira performance. As redes sociais viram vitrine de carências e estupidez. As conversas viram ruído estressante. E a existência se resume à observação do que é, sem ilusão, sem ideal, sem anestesia. Alguns chamariam isso de niilismo, mas não é. É apenas a constatação de que a vida humana, despida de suas imaturas narrativas, é um processo biológico com delírios simbólicos anexos. O lúcido continua respirando, comendo, observando, mas já não confunde o movimento com significado. Já não busca sentido, porque entendeu que o sentido era a última forma de fuga do que é. E, paradoxalmente, é nesse despojamento que nasce uma forma silenciosa de liberdade. Quando tudo se revela insignificante, o peso da significância desaparece. O mundo pode continuar girando em sua coreografia insana, e o lúcido apenas observa, sem precisar corrigir nada. Ele se torna invisível, inofensível, uma presença que não se deixa capturar pelo entusiasmo coletivo. A lucidez não traz felicidade, mas traz mais lucidez, mais capacidade de percepção do ilusório, do sem sentido, e isso basta. Ela é o fim da mentira interior, o fim da crença de que o humano sabe o que faz. Depois dela, resta apenas a transparência crua das coisas, o nascer e o morrer, o riso e o choro, o instante e o esquecimento. O resto é tagarelice. E a tagarelice é o barulho que o humano faz para não ouvir o próprio vazio, a própria insignificância diante de um universo indiferente.